acontece na sala de aula, então você tem total liberdade de participar. Nessas primeiras aulas eu vou ser incisivo naquela questão da prolixidade, onde eu posso participar de forma clara e objetiva e orbitando em torno do tema que está sendo falado, né? Falamos na aula passada a respeito do distanciamento temporal, falando dos desafios os quais nós, hermeneutas, exegetas e hermeneutas, teremos daqui em diante, os distanciamentos temporal, né? O primeiro livro da Bíblia, escrito há mais de 4.000 anos, o mais recente tem mais de 2.000 anos da sua existência. Distanciamento contextual, distanciamento, nós vivemos num contexto pós-moderno, na pós-modernidade, lá que a gente está falando no Brasil, nós estamos falando aqui de um contexto ali eivado de uma cultura helenística, ali entre outras culturas, a cultura oriental, o Oriente Médio, outra linguagem, né, distanciamento linguístico, o hebraico, o aramaico, o grego, distanciamento autoral. Disse aqui, falei sobre a minha admiração e acessibilidade ao nosso amadíssimo HDL, o nosso reverendo aí, Hernandes Dias Lopes, o qual estou com vontade de vê-lo, acessá-lo e ouvi-lo pessoalmente. Vou na igreja dele aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo, né? Os alunos que são da Bahia. Erlê, fui no aniversário do homem, aqui na comemoração, aqui em Vitória, pertinho de casa, dá 30 minutos da minha casa até lá. Olha, você bem falou semana passada sobre. E olha não a é fake. não é verdade? Olha a proximidade. Agora vamos falar de Paulo. Olha a distância, né? Olha, vamos falar de Pedro. Pedro lendo, comentando sobre Paulo, Erlê. Fala, olha, Paulo escreve coisas que às vezes são difíceis de entender. Pedro, contemporâneo de Paulo, ele vai declarar isso. Às vezes Paulo tem textos que são difíceis de compreender. Agora imagina nós, no distanciamento autoral do autor, falamos um tema que é polêmico e que traz talvez o nosso espinho na carne, que precisamos também vencê-lo como um desafio, a subjetividade do intérprete, que lê, que enxerga, que interpreta com a sua subjetividade, com a sua idiosincrasia, a sua qualidade de indivíduo, e ele começa ali a ler com seus olhos, ler com seu contexto cognitivo, formativo, social, econômico, e aquilo que significa para ele, talvez não é o que significou para quem escreveu, e há esse distanciamento. Então, o nosso papel é estreitar esses distanciamentos, diminuir esses distanciamentos, a fim de alcançar ali o que o autor quis dizer na sua literalidade. Vamos lá, definindo a exegese. O que é a exegese, gente? Falando sobre a etimologia da palavra, o etmos, né, a formação da palavra, a exegese visa extrair do texto algo. Ela não coloca no texto algo, ela extrai, exegese, essa ciência e arte da interpretação daquilo que o autor quis dizer. É a primeira tarefa do intérprete, ou seja, nós trabalhamos, né, com a exegese, a hermenêutica, a homilética. É claro que a homilética não cabe em minha aula, embora as bases da homilética elas são de forma intuitiva, externadas aqui durante a aula. Pela ordem, eu posso fazer uma homilética? Não. Pela ordem, eu posso fazer uma hermenêutica? Não. Pela ordem, eu preciso fazer a exegese primeiro do texto bíblico. Depois, a partir da exegese, eu vou trabalhar na hermenêutica. Qual a chave hermenêutica? A hermenêutica está ligada à interpretação. Qual é a mensagem que o texto quis trazer, né? Vem de Hermes ou Anderson, no sentido etimológico, o mensageiro. Hermenêutica é esse movimento de extrair qual é a mensagem. É a atualização, entre aspas, do sentido do texto para eu, Eldo,
que estou lendo o texto no século XXI, em 2025, o texto foi escrito há milhares de anos atrás. Então, sem achar a hermenêutica, o texto não faz sentido. Mas, pela ordem, eu preciso de executar o trabalho exegético, em seguida, o trabalho hermenêutico, que é essa a atualização do texto, contemporanização do texto, vai deixar ele contemporâneo, a aplicação dele contemporânea. E, em seguida, vem a homilia, que é propriamente o discurso, né, é a exposição desse resultado que você buscou ao estudar o texto bíblico. Então, a exegese, esse aqui eu vou compartilhar com vocês lá naquele grupo, então. A gente não tem, então, na turma 5, um grupo específico da matéria de exegese hermenêutica. Vocês querem criar? É uma pergunta, a qual eu vou compartilhar com vocês só o material da exegese hermenêutica. Eu acho interessante para não misturar, porque as minhas avaliações são das apresentações. Apresentações e aula dada. Então, muito intuitiva. Então, quando eu vou, por exemplo, eu vou ministrar a prova, com uma semana antes eu envio por ordem todo o material que foi ministrado, mesmo já tendo enviado antes, eu envio novamente no grupo, e em seguida, né, vocês têm o tempo de estudar, uma semana, a gente tem uma revisão e tal, mas eu acho interessante a gente ter um grupo, como todas as turmas tiveram, um grupo só para a minha matéria. Eu gostaria de pedir alguém para criar esse grupo. Quem se dispõe? Você, minha pastora, ou Sirlene? Eu queria dar uma sugestão. Nós temos um líder, né, que é o Douglas. O Douglas. Eu achei interessante que ele criasse, a gente colocasse todo mundo e que ficasse fechado, só para isso, só para colocar as disciplinas, para não haver diálogo ali, para não atrapalhar. Muito boa a sugestão. Eu adiro a sugestão, que é claro que às vezes pode ser que abra o grupo quando eu enviar um material para tirar dúvidas, mas eu gostei da ideia, Sirlene. Vai ser a primeira vez, talvez, que a gente possa trabalhar. Vamos experimentar isso com um grupo fechado. E você, se tiver dúvida, pode tirar comigo no privado, porque já fica mais organizado. A exegese dá muito pano para manga. Às vezes pode ficar longas conversas e o grupo perder a sua finalidade. Então, excelente ideia. Ô Douglas, você... Porque grupo é complicado, né, cara? Complicado. Você mensagem pode, então... bom dia. Bom dia, já era. Paz do Senhor e figurinhas e memes, sai de baixo. Então, Douglas, posso contar com você? Criar o grupo, Valeu. inserir-nos, aí aquele grupo que não precisa colocar a secretária, só nós mesmo, o professor e os alunos, e eu vou compartilhar o material. Ao cabo do curso, se vocês quiserem fechar o grupo, não tem problema nenhum, tá bom? Desde que não percam contato com o professor. Fica combinado assim. Vamos lá. Aí, criando o grupo, eu já compartilho com vocês essa apresentação. Bacana. A exegese, então, é um estudo cuidadoso, né? Ele é minucioso. Nós temos o objetivo, né? Enxergar as minudências do texto, os detalhes que fazem a diferença, que são importantes nesse processo de interpretação. Ele é sistemático, porque existe um método, né? Exige um método para acompanhar esse processo da extração do significado, do significante, né? Por meio do significante, Sirlene, vamos ter acesso ao significado. Vamos falar sobre signos linguísticos no final da aula. Vou apresentar para vocês um método de interpretação chamado, com base na semiótica, né? A semiótica é a ciência que estuda os signos. Ô Elias, tá indo para casa, Deus abençoe, meu filho, vai com Deus, breve nos vemos. A exegese, então, é esse estudo cuidadoso e sistemático da escritura para descobrir o significado original, o significado pretendido pelo autor bíblico. Então, o que o autor quis dizer ao escrever determinado texto. Esse é o nosso maior objetivo. Não importa a minha opinião, de um teólogo, de outro, de um pastor, que seja, não, o que o texto quis dizer, né, na sua literalidade. Às vezes o texto pode assumir um tom
denotativo, ou seja, as palavras ali estão sendo literais, ou às vezes as palavras estão sendo usadas num tom figurado, num tom conotativo, ou seja, trazem um sentido mais amplo do que está escrito ali. E a gente precisa saber interpretar quando é denotativo, quando é conotativo, quando é uma metáfora, uma parábola, quando é um sentido figurado e quando é um sentido literal, né? O que o autor quis dizer, isso por meio da leitura, dessa avaliação. É basicamente uma tarefa histórica, né? Porque nós estamos lidando com esse artifício histórico, ou seja, em alguns momentos vamos usar a filosofia, né? Até porque a hermenêutica ela vem desse mundo filosófico ali da Idade Média, dessa interpretação, sem dúvida. Ela dialoga com várias ciências, mas propriamente a nossa base é a base histórica. Ou seja, falaremos no futuro, Sirlene, sobre as ferramentas que auxiliam o intérprete na exegese. E uma dessas ferramentas é o dicionário bíblico, que irá nos dar a contextualização histórica dos fatos que estão ali sendo externados. Né? Um dicionário muito bom é o Wycliffe. Entre outros dicionários que nós temos acesso ali, tem ferramentas que nós vamos acessar, Bible Hub, né? São coisas bacanas. O próprio Strong, o dicionário Strong é excelente também nos seus contextos históricos. Então, primeira tarefa é a exegese. Em seguida, vem a hermenêutica, mas com a materialidade, o material que eu consegui extrair do texto. Eu tenho que, para trabalhar a hermenêutica, eu tenho que ter materialidade para saber agora o que significa para mim. Existe um rapaz chamado Gederson, da turma 1, muito inteligente ele, e ele trouxe para nós uma conjectura na primeira aula, a qual tivemos aqui nesse seminário. Ele é do Pará. Ele é do Pará. Isso, com certeza, quem comeu vatapá, vatapá não, como é que é o nome do negócio lá, que tem no Pará? Tacacá. Só quem come tacacá que consegue fazer umas conjecturas tão profundas assim. Ele é bom. Elieldo, então, durante a aula, assim, Elieldo, então, a exegese é como se a gente achasse um baú de tesouro, né? A gente abrisse ali, os tesouros estão lá, empoeirados, corroídos, folgados, e a gente vai, limpa, né, tira ali as carepas, faz os determinados ajustes para eu usar na atualidade. Rapaz, parabéns, né? Conjecturando caberia bem, né, dessa forma. A gente vai extrair do texto tesouros brutos, muitas das vezes brutos, que precisam ser lapidados. Esse processo de lapidação, esse processo de adequação, por exemplo, achei um anel de ouro, o anel do filho pródigo, ô Sirlene. Só que o homem era gigante, não cabe aqui, não cabe no meu dedinho, não faz sentido para mim, não vou usar. Agora o que vou ajustar, vou levar no joalheiro, o hermeneuta, e vou ajustar. Agora eu posso usar, olha, isso que é hermenêutica. Eu extraí o tesouro, o anel do filho pródigo, agora eu ajustei, agora eu posso usar, agora eu posso aplicar na minha escola bíblica, eu posso aplicar no GECEL, desde que eu respeite os limites do que o texto permita, né? Não posso extrapolar. Eu peguei um anel original do filho pródigo, ele tem um diamante, uma pedrinha. Não, vamos destruir aqui, vamos fazer isso ali, vamos fazer um ajuste, vamos fazer isso aqui virar uma correntinha e tal. Não, aí não. Aí a subjetividade do intérprete, o Erlê, falou mais alto. Não, é manter a originalidade, sendo que trazendo sentido para nós. A gente fala sobre a hermenêutica como a exegese como um sentido único para o texto. Só existe um sentido. O texto só permite um sentido. Mas a hermenêutica, ela vem aqui trazendo várias aplicações. O texto bíblico só tem um sentido, exegeticamente falando, mas a hermenêutica fala assim, olha,
mas é o mesmo texto com um sentido só, que tem várias aplicações para o nosso dia a dia. Ô Sirlene, graça e paz, minha filha. Graça e paz, meu pastor, só uma dúvida, né? Como puxar aqui a sardinha para os meus pré-adolescentes e minhas crianças. Essa questão dos ajustes, né? Que você exemplificou sobre o anel, né, do filho pródigo. Em relação, por exemplo, à história de Elias, né? A gente usa muito flanelógrafo, mostra ele numa carruagem de fogo, de cavalos de fogo, subindo para o céu, né? E há algum tempo, algumas pessoas têm debatido a respeito dessa questão, se era realmente uma carruagem de fogo. Se ele de fogo, se foi a carruagem subiu, se não exatamente. Subiu. Eu gostaria de ouvir sua opinião a respeito disso aí, para que até a gente não esteja pregando algo errado, né? Mostrando para as crianças algo errado. Muito bom. Vou trazer uma exegese para vocês na próxima aula. Fica como introdução desse texto. Muito boa a sugestão. E é bom falar, né? Moisés tocou ou só levantou, ergueu o cajado? O Moisés estava da água ou estava junto aos juncos? Né? São detalhes, são minúcias do texto que trazem um sentido que talvez pode nos distanciar do sentido exegético. Muito bem colocado. Tema para a próxima aula, Sirlene. A gente inicia com ele. Muito bem. Então, basicamente uma tarefa histórica, onde vamos tirar a historicidade do texto bíblico, de onde? Do dicionário. É o dicionário que vai trazer essa materialidade histórica. Vamos lá, deixa eu descer um pouquinho. A tentativa de escutar a palavra do mesmo modo que os destinatários originais devem tê-la ouvido. Para a gente se situar, a maioria de nós sabemos que o acesso à escrita, à leitura e à linguagem, nos tempos de Jesus, né, ali nos tempos de Moisés, nos tempos de Abraão, eram poucos que tinham acesso. Então, por isso que fala que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque nem todos sabiam ler, ou podiam ler. O contexto helenístico, né? Paulo escrevia, sem dúvida, lia, mas olha a formação de Paulo. Alguns, né, como Lucas, o médico, escrevia, tinha acesso. E a igreja primitiva, todos tinham acesso ao texto bíblico escrito, sabiam ler, interpretar ali. Até Pedro, o pescador, declarando a sua dificuldade em entender os textos difíceis de Paulo, né? Pedro declara essa dificuldade. Então, os ouvintes, né, aqueles que ouviam, alguém lia a carta, né, a carta de Paulo aos Coríntios, né, vamos lá, aí alguém lá pegava a carta e lia diante da igreja primitiva em Corinto. Então, aí qual que é o objetivo? É tentar ouvir, estar, né, no meio, né, de uma forma anacrônica, Sirlene, estar no meio desse povo lá da igreja de Corinto, com os ouvidinhos, é isso que você está falando, né? Estou entendendo. Então, a nossa missão é mergulhar nesse universo, ter os mesmos ouvidos, os ouvintes, para poder entender o que ele quis dizer, na hora que disse, com as palavras que usou, e trazer sentido, né? O nosso objetivo é buscar o sentido para essas palavras. É descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia. Ok, até aqui, gente? Tranquilo? Exegese, extrair do texto o que o autor quis dizer. Não a minha opinião, não o que eu acho, mas o que ele quis dizer quando falou esta palavra. O que ele quis dizer quando falou, por exemplo, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, mais afiada ali que uma espada de dois gumes, que tem a capacidade de penetrar entre a divisão da alma e do espírito. O que ele quis dizer? Que espada é essa? É uma espada, daquela espada gigante que nos remete à Idade Moderna, à Idade Média, dos guerreiros templários, ou Erlê, né, com aquela espadona de Excalibur, do rei Arthur? Não. É uma adaga pequenininha, de 30 centímetros, que corta igual navalha, que dois gumes, que tinha uma capacidade de penetração, geralmente usado na luta corpo a corpo. Mas o que remete a nós?
Não sei, para mim sempre remeteu à espada do rei Arthur. Uma espada de todo tamanho, né? Aquela grandeza toda. Meu Deus, vai o quê? Vai penetrar, vai matar. Mas não, ela é penetrante, ela é fininha, é uma adaga. Olha o que quando se leu e quando se escreveu, estava se referindo a uma adaga, né? Mas o que vem para nós com o nosso contexto formativo, com aquilo que a gente assistiu na adolescência, na infância. Quem não gosta de uns filmes da Idade Média? Ó, Rei Arthur, né? Aí, qual é o exemplo de espada que vem? Aquela espada gigante lá, fincada na pedra, e para tirar aquele monstro de quase 2 metros de espada. Aí, o que que fez? Formou um significado no nosso arcabouço cognitivo. Então, toda vez que a gente lê na Bíblia e a gente vê a espada de Efésios 6 pode remeter a algo mais próximo, uma espada maior, né? A espada do Espírito, de Paulo, escrevendo aos Efésios. Mas essa espada aqui, de 2 gumes, é uma adaga, é diferente. Então, qual que é o sentido da exegese? É entender literalmente qual espada é essa, que objeto é esse, qual o tamanho, qual a funcionalidade. Ah, entendi. Porque os ouvintes ouviram e entenderam, porque o significado deles estava próximo do contexto formativo. Muito bem, muito bem. Ó, vem comigo aqui. Aí, definindo a hermenêutica, né? Aqui, o que a hermenêutica traz? Traz esse processo de contemporaneização do texto. Essa relevância, para que isso significa para mim hoje? Não somente buscar o sentido, mas agora a aplicação disso prática. Como é que eu vou usar essa palavra no meu Gessel, Sirlene? Né? Beleza, eu extraí do texto, que é uma adaga, vamos colocar do texto da espada de 2 gumes. Beleza, como que isso cabe para mim? Olha, gente, isso é mais penetrante. Eu posso traduzir, equiparar. Aqui, quem já cortou o dedo, sei lá, com a faquinha de cozinha, né? Cortando. Contemporaneização, proximidade, usando o imaginário. A gente não trabalha mais com a adaga, mas o que se aproxima de uma adaga? Né? Uma faquinha bem afiada de churrasco, ou que seja, algo que se aproxima para trazer sentido e significado para nós. Tudo isso agora vai estar nesse campo da hermenêutica, da atualização, né, dessa relevância contemporânea dos textos antigos. Então, uma boa hermenêutica começa com uma boa exegese. A exegese é a base da hermenêutica. Eu só consigo trazer uma aplicação depois que eu encontro o sentido. Né? Eu encontrei o sentido literal do texto. Né? Então, por exemplo, a igreja de Laodiceia. A carta à igreja de Laodiceia. Estava lá rica, suntuosa, a igreja bonita, só que o Jesus falando, olha, não, né, por meio da revelação de João, olha, vocês são pobres e nu, né, vocês não estão tão bonitos assim na foto. Venham, compre roupas finas comigo, roupas brancas, venham, compre ouro comigo, né, ouro puro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, né? Se alguém ouvir a minha voz, Douglas, abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Qual que é o contexto disso? Uma igreja bonita, rica, né? Uma igreja famosa, a igreja de Laodiceia, porém sem Jesus, Sirlene. Porque Jesus estava do lado de fora da igreja. Jesus batendo a porta, eis que estou à porta e bato. Né? E se alguém ouvir a minha voz, deixar. Então, qual que é o contexto? O literal. A gente está falando de uma igreja que não tinha Jesus, que tinha tudo menos Jesus. Jesus estava do lado de fora. Eu posso pegar esse texto e aplicar, como aplicamos, né, numa forma contemporânea. Olha, meus irmãos, na hora do apelo, né, não sei se tem aí, Sirlene, o apelo. Irmãos, ao cabo da pregação, aleluias, meu irmão, você que ouviu a palavra, né, como diz a palavra, eis que estou à porta e bato. Né, Jesus está batendo na portinha do seu coração e ele quer entrar. Ok. É possível essa aplicação? Sim, é possível, mas eu tenho que entender que o sentido que o autor quis dizer, João quis dizer ao escrever, estava referindo-se a uma igreja sem Jesus.
Era a igreja, né? Não era uma pessoa que nunca aceitou Jesus. Era uma igreja que vivia uma vida religiosa, né? Mas Jesus estava escanteado, estava do lado de fora, né? Muito aplicado. Posso colocar uma música do Fernandinho no louvor ou ouvir em casa? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, me abre. Posso? Posso. Desde que respeite os limites do sentido literal do texto. De uma igreja, né, uma igreja religiosa sem Jesus. Aqui não faz referência a uma pessoa que nunca aceitou Jesus. Jesus não está batendo na porta do coração de ninguém. Então a gente aplica. Mas nós não somos o templo e morada do Espírito? Isso aí. Paulo escreve aos Coríntios de forma que vocês não se pertencem a vós mesmos, né? Agora vocês são templos do Espírito Santo. Não é verdade? Vocês são habitados pelo Espírito Santo. Aqui na igreja de Corinto, Jesus estava lá de fora. Nesse sentido, estou batendo a porta, estou dando uma chance para vocês de eu entrar dentro da igreja, né? É claro que é a igreja, vós sois o templo, né? É claro que não está no sentido singular, você é o templo, mas fala que nós, enquanto igreja, somos o templo do Espírito Santo, traz esse sentido. Então, o sentido literal, local, né? Então, beleza, qual que é o contexto disso? O contexto de uma igreja religiosa que estava sem Jesus. Aí eu posso usar isso. Jesus está batendo a porta. Posso, respeitando os limites ali. Olha, gente, havia uma igreja que era religiosa, que Jesus estava do lado de fora, né? Havia. Se você quiser contextualizar, amém. Não seja assim, dessa forma. Deixe Jesus entrar na sua vida e transformar. Jesus deu uma chance, porque Jesus estava insistindo, Erlê. Não abandonou e condenou, não, eu estou insistindo com vocês. Venham, compre ouro, venham, compre vestes novas para vocês. Eu estou à porta e bato. Se alguém, uma pessoa só dessa igreja, ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ela e ela comigo. Olha o sentido literal, né? E as conotações que a gente aplica. É possível aplicar? Sim. É só para a gente explicar o que é hermenêutica. É a atualização do termo, do termo que a gente usa. Mas existe um sentido literal. Qual que é o sentido literal desse texto específico? Uma igreja religiosa onde Jesus era posto de canto, escanteado, né? Então, eu posso aplicar naquele momento do apelo? Posso, sim. Nós vemos Jesus que insiste, ele bate a porta, mas respeitando os limites. Tem que conhecer primeiro o texto, para depois fazer a hermenêutica, que é propriamente essa atualização do texto, do contexto. Tranquilo até aqui, gente? Beleza? Posso ouvir um glória? Posso ouvir um aleluia, um amém? Ela deve ser controlada por uma boa exegese. O objetivo da hermenêutica é saber o significado da Bíblia para nós. Senão não faz sentido eu ler. Não, mas isso aí foi nos tempos de Jesus. E não trazer uma aplicação contemporânea. Não faz sentido para mim. Tem que fazer sentido para mim, que estou lendo. A atualização, né, não é atualizar a Bíblia. Me ajuda, Sirlene. Tem gente que está querendo atualizar a Bíblia, não é sobre isso. É a contemporaneização, trazer a atualização do sentido para mim, para eu entender, para eu viver. É possível aplicar os limites que vão me expor, me colocar os limites da minha hermenêutica, é a exegese. O quê? Sabendo o significado literal, Douglas, automaticamente eu vou saber os limites. Opa, eu posso ir até aqui. A partir daqui eu posso usar no campo da conjectura. Olha, conjecturando, e que isso seja bem claro na hora da homilia, né? Ela esteja bem externa e clara. Olha, a Bíblia é assim, né? A forma que está escrita é assim. Vamos conjecturar. Explica primeiro o que é conjectura para os irmãos e depois você faz a sua conjectura, até isso respeitando os limites do texto. Luiz Fernando, graça e paz, varão. Graças a Deus. Tem uma pergunta dentro desse contexto da literalidade. Existe algum livro da Bíblia que é mais difícil de aplicar as técnicas da exegese da hermenêutica em comparação a outros? Por exemplo, os livros, por exemplo, a Carta aos Hebreus, tem uma série de significado judaico e talvez é um pouco mais difícil
do que uma carta de Paulo direcionada para uma igreja que já vive uma realidade que o próprio apóstolo conhecia. Excelente a sua pergunta, Luiz. Existem livros difíceis de aplicar a exegese e a hermenêutica, sim, principalmente Apocalipse. O escritor aos Hebreus traz essa contemporaneidade com os hebreus. É fácil achar, ter acesso à cultura hebraica, à cultura judaica, como ele escreveu para os hebreus, significados e significantes, nós conseguimos acessar, né, tanto na literatura hebraica, quanto nos dicionários. Então, traz uma proximidade. Agora, no contexto apocalíptico, chaves de leitura ali, com contexto helenístico, trazem muita ambiguidade no texto, né? Beleza, o Apocalipse já aconteceu no tempo de João, era contemporâneo, é César quem é a besta, o anticristo, trazer isso, para quem está escrevendo no contexto, qual a chave de leitura disso? Até que ponto é futuro, até que ponto se cumpriu? Então, um dos livros mais difíceis de se interpretar de forma exegética e até hermenêutica é o Apocalipse. Jesus vai arrebatar a igreja antes, né, ou depois da grande tribulação, ou no meio, né? Meso-tribulacionista, ou no meio da grande tribulação. Então, ela tem difíceis interpretações. Tá? Então, se existe um livro que traz essas ambiguidades, justamente por causa da linguagem também. As linguagens mais conotativas, figurativas. Justamente João, quando está escrevendo, está encarcerado. E qualquer coisa que ele pudesse escrever ali que ferisse o governo atual, né, alguma coisa do tipo, é como se ele estivesse na ditadura. Os cantores da ditadura, os autores, os escritores da ditadura. Então tinha tudo escrever ali usando a linguagem figurada. Pode ser que se ele ofendesse alguém, o cárcere poderia ser convertido numa pena de morte. Então, uma chave, trazendo uma resposta aí à sua pergunta, Apocalipse, sejam bem-vindos. Até eu passo muita dificuldade, passo um vento para interpretar o Apocalipse. Hebreus é tranquilo, tem materialidade, né? Tem muita coisa, a CPAD desenvolveu muita coisa legal, tem um livro grandão, até doei esses dias, esse livro grandão sobre a cultura judaica, cultura hebraica, né? Na verdade, era a cultura hebraica. Muito top, muito vasto, muito denso, a materialidade histórica. Então, é mais fácil a chave de leitura. Agora, o Apocalipse, meu irmão, que Deus nos ajude. Tem coisas que é só naquele grande dia que a gente vai poder esclarecer com Jesus. Beleza. Então, o objetivo é saber o significado, significa para nós, a hermenêutica falando. Contudo, não podemos fazê-la significar o que nos agrada. Ok? Qual que é aí o perigo? Aí que mora o perigo, a subjetividade. Eu tive uma ideia. Como é que nasce uma palavra? Jesus, vou pregar domingo. Ô, Jesus, vai falando comigo. Ô, Senhor, Jesus. Aí vi um Reels, vi um Stories, vi alguma coisa, e algo nasceu na minha mente. Aí eu vou tentar procurar um versículo que coadune com aquilo que nasceu na minha mente, com uma opinião, um pensamento. Aí, beleza, achei um versículo. Não está significando nada, não tem nada a ver com aquilo. Igual, por exemplo, tem um versículo que eles usam muito, você é o que pensa. Nesses rios, assim como você pensa, você é. Né? Provérbios 23, 7, salvo engano. Deixa eu procurar. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ir falando, deixa eu ver se eu consigo. Provérbios 23, 7. Se eu consigo fazer essa dádiva. Versículo. Aqui. Como ele pensa no seu coração, assim ele é. Fazendo assim, trazendo um significado de que você é o que você pensa. Né? Se você pensa que você é um vencedor, Douglas, no seu coração, você será um vencedor. Sempre aplicado nesse contexto. Assim, da forma que você pensa que é um perdedor, também você é. Não, nada a ver. Tem um contexto anterior a isso. O versículo anterior fala do mesquinho. Não está falando a respeito daquela pessoa ali. Provérbios 23. Deixa eu só abrir o 23 que eu leio o contexto completo.
O versículo 6, por exemplo. Não comas o pão daquele que tem um olhar maligno, nem cobice as suas iguarias gostosas, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Quem? O moço aqui, ó, aquele que tem um olhar maligno. Come e bebe, te disse ele, né? O moço que tem um olhar maligno. Porém, o seu coração não está contigo. Você comeu desse moço que tem um olhar maligno, ele te deu para comer, pode beber, né? Olha só, olha a consequência no versículo 8. Você vai vomitar, né? Vomitarás o bocado que comestes e perderá as tuas palavras. Então não tem nada a ver com o contexto que é aplicado. Aí o que que um faz? Tem uma ideia na minha mente, né? Ah, eu vou pregar sobre isso, sobre os pensamentos e tal. Assim como você pensa, você é. Aí eu achei o versículo. Então, como está escrito, meus irmãos, Provérbios 23, capítulo 7, assim como você pensa, aquilo que está no seu coração, você é. De uma forma inconsciente, pode ter as suas valências, né? Pode valer algumas coisas. Porque, de forma psicanalítica, né? Esse que vos fala, que trabalha com a psique, sim, o pensamento ele vai nortear as suas ações, né, de forma positiva ou negativa. Mas o texto não quis dizer isso. Não posso forçar o texto a dizer aquilo que ele não diz. É Eclesiastes no capítulo 9, versículo 8. Depois confere aí para mim. Em todo tempo estejam alvas as suas vestes, e não falte óleo sobre a sua cabeça. Aleluia. Nós crentes, né, como eu e você, vamos ler e falar, meu Deus, aleluia. Vestes brancas, vestes da santidade, o óleo da unção, o óleo da barba de Arão, né? Esse óleo. É sobre isso que o texto está falando? É sobre esse sentido que o texto está trazendo? Não. A Salomão está dando conselhos práticos sobre a vida cotidiana. Olha, meu irmão, não ande com roupa manchada, roupa suja, em todo tempo suas roupas estejam limpinhas. E outra coisa, não ande também mal cheiroso, né? Ó, em todo tempo aí, ó, use um perfume ou óleo, né? Não falte óleo sobre a sua cabeça, ou não falte um bom perfume. Então, falando, ô Sirlene, tá falando sobre autoimagem. Conselhos práticos do dia a dia. Goza a vida com a mulher da tua mocidade, come e bebe do fruto do seu trabalho, todo tempo aí esteja bem vestido, com uma boa aparência. Ó, não fica andando mal cheiroso também, não. Põe um óleozinho na sua cabeça para não ficar fedendo, incomodando os outros. Olha o sentido prático. Aí, como vamos ver no sentido espiritual, é possível? Sim, sem dúvida, mas conheça primeiro o sentido literal. Exegeticamente, Salomão está dando conselhos práticos para uma vida de um homem comum. Olha, meu irmão, não se envolva com a sexualidade exagerada, mas antes escolha estar com a mulher da sua mocidade. Ó, não fique vivendo de rolos, compra, vende daqui e de lá, não. Aproveite a vida, coma e beba do suor do seu trabalho, aproveite o fruto do seu trabalho. Ó, também a autoimagem é importante. Em todo tempo, ande limpinho, né? Ande cheiroso, ande bem com a vida. É a nossa porção na Terra, Sirlene. É a nossa porção. Posso ter uma aplicação hermenêutica para a vida espiritual? Sem dúvidas. Ó, meu irmão, todo tempo, roupas de santidade, aleluia, né? Ó, não falte o óleo da unção, sendo que é uma aplicação hermenêutica, porque o texto não quis dizer isso. O texto está falando sobre conselhos ordinários, cotidianos, do dia a dia. Amém? Não tem essa, ô Luiz, somos teólogos, mas não podemos ir a um extremo de espiritualizar todas as coisas, mas também não podemos demonizar todas as coisas, né? Mas encontrar o sentido literal e a aplicação do dia a dia. São conselhos que são práticos. Eu gosto de viver, eu vivo do fruto do meu trabalho. Eu vivo a vida com a mulher da minha mocidade. E é gostoso. São conselhos bons. Eu tento, na maioria do dia, como eu trabalho com mecânica também, não ando bem cheiroso e nem com as vestes brancas, ô Luiz. Mas à noite, quando posso, sempre que posso, né?
vestes alvas e o óleo na cabeça e na barba. Eu passo óleo na barba para não andar também só a nhaca. Conselhos de Salomão, né, para um homem que é aplicado ao nosso dia a dia. Literalidade do texto, trazendo o que o texto quis dizer. Agora, o texto eu não posso forçar o texto a falar o que eu quero dizer. Como no texto, no exemplo citado anteriormente, em Provérbios 23:7. Não está falando, assim como você pensa, você é. Não, está falando do homem que tem um olhar maligno. Ele te oferece, ele tem muitas coisas, mas ele é avarento. Ele te oferece para você comer, você come, mas depois você vai passar mal, você vai vomitar, porque ele deu com usura. Ele tem um amigo meu, eu passei um mal, comi um negócio, não fui bem recebido no restaurante, cheguei, vomitei tudo. Eu lembrei desse versículo na hora, eu falei, ela deu com usura. Deu com usura, serviu com usura, vomitou o bocado, né? O bocado é o que cabe o quê? Na boca. O que cabe na boca, um punhado. É o que cabe no punho aqui, ó. Ele comeu um bocado ali, sei lá, de uma iguaria, alguma coisa, mas o cara tem um olhar maligno, né? O olhar maligno dele consegue corroer até a comida, misericórdia. Gente, como é que estamos até aqui? Aleluia. Ebenezer, pedra de auxílio. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então, você com as suas palavras, né, um ou dois no máximo, externe para mim o que é exegese e qual a diferença entre a exegese e a hermenêutica. Vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Um de cada vez para não tumultuar o Meet, tá? Porque bloqueia aqui, fica todo mundo parado. Exegese é a literalidade do texto e a hermenêutica é a prática do nosso dia a dia. Demais, parabéns, Luiz. Cirúrgico, é sobre isso, né? A literalidade, o sentido literal, não tem nada conotativo e figurado. O que ele quis dizer mesmo, como que falou. E a hermenêutica é a aplicação, né? Qual a mensagem que eu posso trazer, Hermes? Qual a mensagem que eu posso trazer com esse material extraído do texto bíblico? Vamos lá. A exegese, a gente procura pegar os fatos históricos, né, contemporâneos, e a hermenêutica você tenta explanar o máximo da atualidade, aplicação pessoal, testemunhos, e vamos em frente. Perfeito, senhor. O Anderson é o nome do bravo. É isso aí. Seminarista o Anderson, respeita ele. É sobre isso. A historicidade do texto, né? Isso é a nossa materialidade. Historicamente, o que o texto quis dizer. Depois vem esse processo da aplicação contemporânea, que é a hermenêutica. Regras básicas que não podem fugir no nosso trabalho exegético. Jesus é a mensagem central da Bíblia. Isso é inegociável. Né? Esse Cordeiro de Deus que morreu, né? Eis o Cordeiro que foi morto antes da fundação dos séculos. Antes que houvesse séculos, antes que houvesse mundo, Jesus já estava encaminhado, já havia um plano, né? Oikos, economia, né? Oikos é casa, não tem nada a ver. Econômicos, a economia, o projeto, o plano de Deus estava antes da criação. O nosso plano, Luiz, de redenção foi antes da criação do homem. Olha isso. Deus poderia se arrepender antes, já sabia do resultado. Deus nunca foi enganado. Jesus não é um plano B. Jesus é o plano perfeito, como diz a canção, que é antes de cair. Ainda antes de existirmos, Deus não desistiu de nós. Ele sabia que o homem iria cair. E ainda assim, na eternidade, antes do tempo ser criado, antes do mundo ser criado, do cosmovisão ser criada, Jesus já tinha sido escolhido como sacrifício, né, e se entregou como sacrifício por mim e por você. Como não ser alcançado por este amor? Né? Como não abraçar esse amor? Luiz Fernando. Eu pensei que agora também, dadas as devidas proporções, a exegese usa o dicionário, né, porque pega o significado do que foi. E a hermenêutica usaria o diário, que é o que nós estamos vivendo hoje. A gente coloca lá no diário, poxa, eu tô mal, tô bem, tô ruim. Rapaz, mas você é bravo, hein?
Caraca, botou o Gederson no bolso. Rapaz. Agora tem outro exemplo para usar na próxima turma, Aí né? é referência. Avisa Turma lá 6 que que- me espere. Avisa lá que Oi, aqui é a deixa eu turma 5. anotar aqui. Oi? Oi, Luiz? Avisa lá que aqui é a turma 5. Turma 5, boa noite. Parabéns. Sobre isso, cara. Nossa. Que bênção, glória a Deus. Enquanto uma usa o dicionário, nós usamos o diário, a contemporaneidade, o aqui e agora. É o conselho de Jesus no Sermão do Monte. O basta cada dia o seu mal, não estejais ansiosos com coisa alguma, basta cada dia o seu mal. A hermenêutica é a resposta para esse mal, para esse dia, né? Para esse mal. Esse dia, né, que precisa ser vencido e rompido. Parabéns, Luiz. Anota isso aí, coloca no Instagram e marca a gente. Ó, vamos lá. Jesus é a mensagem central da Bíblia. Isso é inegociável. Bem-vindo, Elias. Elias chegou. Homem trabalhador. Deus abençoe, meu filho. Jesus é a mensagem central da Bíblia. Tudo aponta para Jesus. Graça e paz, varão. Deus te abençoe, meu filho. Tudo aponta para Jesus, né? Até o Antigo Testamento, sim, né? A chave de leitura e de interpretação do Antigo Testamento é o Novo. Tudo ali vai significando. É impossível, gente, a gente não ver, não ler aquele episódio entre Jesus. O microfone está lá na frente. Vocês estão me ouvindo bem? O microfone estava lá perto do notebook, em vez de colocar aqui. Ao invés de como não ler aquele texto de Abraão e Isaac e não se lembrar de Jesus? Isaac ali, ô Luiz, uma figura tipológica de Cristo, né? Sendo oferecido em sacrifício. Ali foi um ensaio do sacrifício de Jesus. Como não ler ali Boaz, né, o resgatador, né, de Ruth, e não ver ali Jesus como esse resgatador de uma estrangeira. Resgatou uma estrangeira, nós, os estrangeiros, os gentios. Como não ler? Boaz também uma figura tipológica de Cristo. Como não ler Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, também em todas as questões, um homem que aponta para Cristo. Então, a gente ler a Bíblia Sagrada e ler com essa chave hermenêutica. Chave de interpretação, é o quê? Jesus. A Bíblia sempre vai estar apontando para Jesus. Moisés, o libertador. Jesus, né? Aponta, figura tipológica, tipo Cristo, né? É um tipo de Cristo da sua época, figura tipológica de Cristo. Keila, graça e paz, minha irmã. Seu microfone, salvo engano, deve estar desligado, Keila. Então, Jesus, as parábolas de Jesus eram como se fosse a hermenêutica no tempo dele. Varoa também é ignorante, é isso aí. Ela é brava. É isso aí. É como se fosse uma... Perfeito. É como se fosse uma forma de didática de Jesus, de aplicar a parábola para se tornar algo inteligível para ele. E ele usava também, né, o Antigo Testamento. Paulo, por exemplo, usando o Antigo Testamento, Gálatas, né, usando a lei, para explicar para os irmãos ali, gentios, judeus, hebreus, né, o que valeu. Ele faz uma atualização, ele fala, olha, a lei serviu como Gaio, como um pedagogo. Ele está atualizando uma lei antiga, a lei de Moisés, falando, serviu como Gaio, pedagogo, até chegar, né, até Cristo. Até apontar para Cristo. Ele usa a explanação, a atualização do texto, né? Serviu como um pedagogo que trouxe vocês até a Cristo, um cuidador, né, que trouxe vocês até a Cristo. A parábola é como um recurso didático de Jesus. Usava parábolas, metáforas, perguntas, né? Reparou, Keila, que Jesus também fazia muitas perguntas? E quem dizem que eu sou por aí? Tu diz que tu és Elias, olha Elias ali. Outros dizem que tu és Jeremias. E para vocês, quem eu sou? Né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. De repente lá com aquele escriba, ele fala da parábola do bom samaritano para responder uma pergunta. Quem é o meu próximo?
Jesus, ao cabo da parábola, ele fala: quem lhe pareceu o próximo daquele que foi espancado? Né? Ele devolve uma pergunta com pergunta, então é um recurso didático que Jesus usava de uma forma de contemporaneizar a lei, porque os seus ouvintes, Keila, muito bem colocado, eu falei que ser ignorante, isso é golpe do Van Damme, já chega de sola, porque o seu argumento foi muito bom, tá, Keila? Ele está tentando fazer a mesma coisa, ele está fazendo hermenêutica, Jesus está fazendo hermenêutica para aqueles judeus que tinham a lei. Então, olha, deixa eu dar uma atualizada nisso, né? Está apontando para cá, né? Quando ele fala também em Lucas 15, vai usar o texto, a contemporaneização. Poxa, ele recebe e come com pecadores e publicanos, Lucas 15. O que Jesus faz? Usando a frase daquele aí, 3 parábolas, né? 3 formas contemporâneas de explicar, do dia a dia ali, a mulher com a dracma, um filho que deixou o pai, com troca de uma herança, talvez fosse comum a forma que ele usou, uma ovelha que é perdida, como é cotidiano isso, numa população campesina, né, rural, na ovinocultura, uma ovelha que fugiu não é um fato comum, Douglas? Ele usou isso aí, um fato comum, para trazer a contemporaneidade da salvação. Olha, o bom pastor foi atrás da ovelha. Eu sou o bom pastor. Para bom entendedor, eu sou o bom pastor, estou indo atrás da ovelha desgarradas, que são os pecadores e publicanos, o que ele quis dizer ali naquele momento. Ô Elias, você está com a mãozinha levantada, meu filho? Sim, pastor. Lá voltando para Isaac, né? Se Isaac tivesse sido, de fato, sacrificado por Abraão, como a história da fé e da promessa de Deus teria sido diferente? E o que isso nos ensina sobre confiar que Deus sempre tem um cordeiro preparado no lugar daquilo que mais amamos? Rapaz, você é também cirúrgico, hein, Barão? O que nos ensina é a confiança em Deus, não o que Abraão nos ensinou. A confiança naquele que prometeu ali, por exemplo, para Abraão ser pai das nações, não ser incontável a sua descendência. O escritor aos Hebreus fala que Abraão creu na ressurreição do seu filho, né? Ele creu na ressurreição do seu filho antes que ele morresse. Ele cria em Deus, de alguma forma, Deus iria ressuscitá-lo. A confiança a qual ele diz para os 2 moços ali ao pé do morro, ao pé do monte, ele fala: moços, fiquem aqui, que eu e o garoto, o menino, iremos sacrificar ao Senhor e retornaremos. A confiança que ele diz lá em cima, quando Isaac questiona, fala: meu filho, pai, estou vendo o fogo e a lenha, mas o cordeiro onde está? Ele responde: Yahvé Jiré, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ele só confiou e foi. E muitas das vezes, nós, da mesma forma, em situações diversas da vida, vamos incorrer em ocasiões semelhantes a essa, onde Deus nos chama, onde Deus nos coloca em determinados lugares, e a certeza de que Deus nos colocou neste lugar, e que Ele é o provedor, o cuidador, é o Shaddai, que fortalece, o Jeová Jireh, que provê, que vai determinar o nosso êxito ou fracasso em determinada tarefa que Ele nos incumbiu. Então, a confiança e a fé é essa certeza ali, como diz aos Hebreus. Ele não via, não sabia o que iria acontecer, mas ele creu que ia descer o morro, o monte, com o seu filho. Então, essa fé, o Elias, que precisamos praticá-la diariamente. Confiança plena, né? Fé, confiança plena. Não naquilo que vemos, porque se vemos não é fé, né? É aquilo que já vemos e temos acesso. Muito bem. Vamos lá. Sentido natural deve ser preferido ao figurado. Uma regra básica. Eu acho que eu pulei. Beleza. Jesus é a mensagem central da Bíblia. Ok, Douglas. Tudo vai orbitar em torno de Jesus. A Bíblia é a sua melhor intérprete. Ou seja, a Bíblia vai trazer a resposta para ela mesma, nesse processo de contextualização. Às vezes eu estou lendo alguma coisa no Novo Testamento, que no Antigo Testamento ela vai se conectar, né? Vai se coadunar ali, vai se
concatenar com o Novo Testamento, ela vai se interpretar. Devo ler o Antigo Testamento por meio do Novo, então tudo aponta para o Novo, tudo aponta para a graça, tudo aponta para Jesus. O sentido natural, vamos colocar aqui natural, o Keila, como o sentido literal, né? Aquilo que a gente lê. Quando lê, a gente tem esse sentido ali do significante. O que é o significante? É aquilo que significa ali. Quando se lê uma porta, está escrito porta. Porta é porta, porta que abre. Né? Uma porta ali, um artifício, um objeto que vai segregar ambientes, né? Vai servir de passagem. Então, quando eu ler porta, eu vou preferir o sentido natural, literal. Ali ele significa o significante. Aí, o significado eu vou buscar o significado, o que a pessoa entende por porta. Né? O que a pessoa tem ali acesso por porta. Né? É a porta da esperança? Né? Que porta é essa? É a porta do baú da felicidade? Então, que porta é essa? É o significado, que pode ter várias aplicações. A nossa pretensão aqui no sentido exegético é o sentido literal, é o sentido natural. Deve ser preferido ao figurado. Né? Às vezes tem gente que viaja muito na Bíblia, principalmente nas leituras, aqui essa vírgula significa isso, esse ponto significa aquilo. Não. Vamos ler e o que está escrito aqui, né, na sua literalidade. Então, por exemplo, lendo Eclesiastes, naquele texto que foi citado, vamos ler naturalmente. Né, o que é uma pessoa natural? Né, naturalmente. O que Salomão está falando? Poxa, roupa branca, roupa limpa, né, vestes alvas, né, roupinha limpinha. Beleza? Isso é o sentido natural do texto. Porque, às vezes, colocamos uma espiritualidade muito, muito apurada, o Douglas. Salomão não era tão espiritual assim, como se a gente um homem da unção, reteteps, né? Não era assim. Não era tanto assim. Nem tudo é assim. Então, temos que ter um acesso assim como nós. Nem sempre a gente está assim também. Está no manto. Né? Somos seres humanos, lendo seres humanos que escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração já foi, né? Não vamos buscar ali uma inspiração do texto. O texto já foi inspirado e escrito. Nós devemos interpretar o texto inspirado. O texto já foi inspirado. Então, agora vamos interpretar o texto que já foi inspirado. Precisamos do auxílio do Espírito Santo para interpretar a Bíblia. Né? Então, aquele distanciamento autoral, o Elias, a qual falamos aí no início da aula, dos distanciamentos, né? Distanciamento histórico, contextual, distanciamento sobre a subjetividade do intérprete. Esse distanciamento do autor, ele é diminuído, estreitado, quando eu sei que quem inspirou o texto bíblico, inspirou pessoas a registrar o texto bíblico, foi o Espírito Santo. E ele é o nosso auxiliador na interpretação. Isso é imprescindível na nossa aula de exegese e hermenêutica. Lembra lá da frase de Calvino, orare et labutare, ou seja, o trabalho de ler, de prestar atenção, é o labutare, é a labuta, e o orar, né? O orar o Espírito Santo, Jesus, me ajuda a entender esse versículo, né? Não me inspirar, não, já foi inspirado. Me ajuda a interpretar esse versículo, né? O que o Senhor quis dizer? Vou explorar ali todos os artifícios históricos, dicionário. Não cheguei, Jesus, me ajuda, eu preciso da aplicação desse versículo na minha vida. O Espírito Santo é o nosso auxiliador. Jesus falou que ele nos faria lembrar de suas palavras, que ele nos ensinaria todas essas coisas. Então o Espírito Santo tem esse papel cuidador, tem esse papel pedagógico, né? A gente fala sobre, Douglas, sobre andragogia, né? Que é a ciência de ensinar a adultos. Né? O Espírito Santo também tem o seu papel andragógico, né? Na nossa vida, de ensinar adultos, de explicar, de esclarecer, trazer luz aí aos textos bíblicos. Vamos lá, hermenêutica versus exegese, só para a gente tentar. Já esse aqui, salvo engano, é o penúltimo slide. Vamos lá. É o primeiro passo no desenvolvimento do intérprete, do processo, né? Ali,
a exegese. A hermenêutica é como um livro de receitas, como regras de como fazer um bolo. A exegese é a preparação do bolo, esse trabalho, né, a exposição ou a homilia, a homilética, é a entrega do bolo para alguém comer, desde aí o Roy Bezuki. Uma coisa que é importante, vamos dar ênfase a isso aqui, olha, essa não é a grafia da exegese, isso aqui é a exegese, olha, o ei, a palavra exegese significa tirar o significado do texto bíblico e é contrária, antagônica à exegese. O que é a exegese? É impor significado ao texto bíblico ou interpretação de um texto, abrindo-lhe ideias do próprio leitor, né, do próprio leitor. É a minha opinião. O texto para mim quis dizer isso. Hoje falamos sobre várias hermenêuticas, né, várias interpretações bíblicas, pessoas lendo Bíblia. A gente vai falar sobre métodos de interpretação. Tem muitas pessoas, Douglas, fazendo teologia, né? Digo fazendo teologia, lendo, escrevendo, e de acordo com os seus vieses, né, os seus pensamentos. Existe a teologia latino-americana, já ouviu falar da teologia da libertação? Que vai trazer um viés mais inclinado para os necessitados, para os pobres, é uma teologia mais de esquerda. Então tem gente escrevendo teologia da libertação, teologia latino-americana. Tem Ivone Guevara, teologia feminista. Então, eu tenho um viés feminista, né? Um viés feminista, é uma luta. E vou ler a Bíblia e vou fazer o quê? Com que o texto corrobore, coadune, dialogue com os meus pensamentos, né? Não chama Jesus de criança, de Sofia, chama Deus de ela, leitura feminista. A gente vai ver teologia, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, teologia queer, né? Já ouviu falar sobre isso? Teologia do estranho. O estranho, né? O movimento queer nasce nos Estados Unidos. O estranho ali é o homossexual, que ele tem a sua sexualidade dissonante dos demais. De repente, um padre começa a fazer teologia para o estranho. Aí nasce a teologia queer. Chega aqui no Brasil, né? A teologia inclusiva, que bebe da água da teologia queer dos Estados Unidos. Já ouviu falar da igreja contemporânea? Não é sobre essa contemporaneização que a gente está falando, tá, gente? Da hermenêutica ficar contemporânea com a igreja contemporânea. É uma igreja que está em voga. A gente vê muito meme nas redes sociais, ali no Instagram. Não sei se você já viu, Douglas. Tem um rapaz, um senhor, um homem com um cabelão loiro, um cavanhaque, pregando, cantando, o seu salto e tal. E tem um cara que faz bem assim e joga, né, esse negócio. Já viu os três? Já. TikTok tem direto isso aí. Tem direto, né? Que igreja é essa, você sabe? Quero nem saber. Não, beleza. Igreja contemporânea. Cara, eles estão fazendo teologia. Cara, eles estão escrevendo. Claro, eles estão vivendo uma teologia. Olha a princesa aí. Que linda! Tudo jóia. Aqui eu tenho duas, Douglas. Duas mocinhas. Deus abençoe. Ela chegou agora da rua, veio falar comigo. Aí, tá certo. As minhas só não estão aqui, uma em cima da minha cabeça, outra aqui pendurada na prateleira, porque a porta está trancada, senão já era. Então, isso aí, qual que é a igreja desse pessoal aí? Teologia contemporânea. É a igreja contemporânea, a igreja atualizada, e eles fazem também teologia contemporânea. Então, a gente vai ver muito intérprete fazendo a Bíblia significar o que eles pensam, fazendo a Bíblia significar o que eles vivem, o que eles defendem, a teologia queer, a teologia contemporânea, leem textos da Bíblia e falam, não, Davi, não, eu estou falando da teologia contemporânea, um camarada como esse aí, que está lá pregando, tem um que fala Timóteo. Jesus, irmãos, quando Paulo falou com Timóteo, Timóteo, né, um negócio diferenciado assim, igreja contemporânea, estão lendo Bíblia, estão fazendo teologia
e continuam nas suas práticas pecaminosas. Por quê? Porque não leem a Bíblia contra eles, leem a Bíblia a favor das suas ideias e pensamentos, sexualidades, e vai embora. A internet está ruim da Keila, está falhando um pouquinho. Será que é a minha? Não. Está todo mundo me ouvindo bem? Dá um joinha para mim ver se é a minha, talvez, que está ruim. Não. Aí, eu acho que está tranquilo. Então, a exegese, o Mara, o que é a exegese? É eu fazer o texto significar o que eu penso, o que eu quero. Não é o nosso trabalho aqui. Nosso trabalho é a exegese, a extração, né? Não é a ei. A ei é incluir, né? É colocar, extrair, exegese, extrair o significado. Eu não posso colocar significado naquilo que eu estou lendo. O que a teologia queer está fazendo, né? A teologia contemporânea está fazendo. Está lendo o texto bíblico, beleza, lá. Leu, por exemplo, Davi e Jonatas, né? Tá todo mundo comigo? Tá todo mundo que saiu da imagem? Deixa eu ver aqui. Oxi. Vamos lá, hein? Cadê vocês, meus irmãos, minhas irmãs? Não me deixem sozinhos. Aqui tá aparecendo todo mundo, pastor. Tá. Eu tô vendo só você nas imagens. Não apareceu ninguém. Ah, sim, sim. Ok. Achei que era Beleza. né? Não, tranquilo, tranquilo. Então, trazendo esse significado de impor aquilo que significa. Vão ler Davi e Jonatas falar, não. Ali havia uma relação além da amizade. Fazer o texto dizer o que ele não diz. É forçar o texto a concordar com a sua ideia e o seu pensamento. Esse não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é extrair o significado literal do texto bíblico. Ó, vamos lá. Rapidinho. Vamos chegando. Opa! Chegamos ao cabo desta apresentação. Quero finalizar aqui. Ó, são 8h24. Agora começou a abrir aqui, comecei a ver mais rostinhos, né? O Wesley está na área, eu estou vendo as câmeras ligadas agora, fiquei mais familiarizado. Queridos, eu quero passar um exercício para vocês. O tema da nossa próxima aula vai ser a leitura, né? Então, será um exercício de leitura. João, né, o texto do Evangelho. Erlei, me ajuda. Você teóloga agora. Não vai falar Evangelho de João. Evangelho de Jesus, segundo registrou São João. Não precisa disso, é brincadeira, né? Pode falar Evangelho de João, normal, não tem nada a ver isso, não. E João, capítulo 9, vamos ler o 9 inteiro. Né? Como é que vai ser essa leitura? É uma leitura mais minuciosa. Eu vou registrar isso lá no grupo de vocês, como eu quero essa leitura, o registro dessa leitura. Você pode mandar uma foto da sua Bíblia, grifada, ou você pode mandar o texto marcado com índice. No capítulo 9, vamos ler do 9 ao 10, e o 10 nós vamos nos deter ao versículo 21, né, do 10, ou capítulo 9 inteiro, né, do versículo 1 até o último, o capítulo 10, do primeiro versículo até o versículo 21. Isso aí eu vou escrever no grupo quando vocês criarem, e eu vou colocar essa atividade. Se possível, criar o grupo hoje, no máximo aí amanhã, para eu já encaminhar e vocês terem esse restinho de semana para estar me encaminhando a atividade de vocês. É uma atividade simples, as minhas atividades, Erlê, são atividades simples e execuíveis. Ou seja, dá para me fazer com tranquilidade, em menos de um dia, com poucas horas, mas é necessário que façam, né? Necessário que sejam metódicos em fazer e enviar dentro da data. Vou botar uma data para enviar. Por exemplo, até domingo, meia-noite, me enviar. Né? Não seja ali como as virgens loucas. Não vão enviar depois da meia-noite. Vão enviar antes. Muito Enviamos como, pastor? Oi? Como que faremos esse envio? O envio pode ser via WhatsApp ou e-mail.
eu vou deixar o meu e-mail e eu também aceito pelo WhatsApp, tá? Como é uma ferramenta mais funcional e instantânea, eu uso muito o WhatsApp, ok? Então pode também, eu prefiro e-mail, me envie por e-mail, mas se enviar pelo WhatsApp também está valendo. Por exemplo, eu vou abrir agora uma apresentação para explicar a atividade. Ô Mara, graça e paz, minha filha. Pode falar, querida. A gente levantou a mãozinha aí. Depois, qualquer coisa, se quiser falar, é só ligar o microfone. Eu acho que não está ligado. Dá um cliquezinho no microfone. Ó, não estamos te ouvindo. Depois, não, tranquilo. Qualquer coisa no grupo lá, você... Agora está ouvindo? Ouvindo, Agora... ok. O material que foi passado hoje. Douglas, criar um grupo silenciado, muito boa a sugestão,